Paz do Senhor, meus queridos, cá estamos nós para a gravação de mais um episódio do podcast Imersos, o raso não é o seu lugar. E hoje, como você pode ver, o tema da nossa conversa é do pasto ao palácio. Um tema que com certeza será exposto de forma brilhante, porque o convidado para falar sobre ele é ninguém mais, ninguém menos que o reverendo, o mestre, o pastor, meu grande amigo, pastor Mateus. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. O senhor já é de casa, dispensa as apresentações, eu quero só externar a minha gratidão por recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que será um momento de muito aprendizado e enriquecedor para todos nós. Fique à vontade, a palavra é sua. Rapaz, glória a Deus, eu estou feliz por poder estar aqui, meus amigos, né? Agradecer toda a equipe aí que sempre recebe a gente com carinho, você também. Sei que você é um grande estudioso da palavra de Deus, né? E falar sobre esse assunto aqui no podcast do pasto ao palácio. É um assunto para mim que eu inclusive andei pregando sobre isso outro dia, sabe? Tá fresquinho. Então vai ser legal conversar sobre isso com você. Eu fiz algumas anotações aqui, tem umas 20, 30 páginas só, mas eu queria resumir alguma coisa com você aqui. Que tá? Mandar um abraço aí. Dá uma vigília também. Não, nós já vamos embora. Mandar um abraço aí para os irmãos que estão nos assistindo, né? Que seja um momento também de comunhão, de reflexão. Mandar um abraço para todos os amigos aí, aos nossos irmãos em Cristo. E que a gente possa aqui partilhar um pouquinho dessa palavra, tá bom? Glória a Deus. Antes de nós darmos início àquilo que o tema nos propõe, eu quero louvar a Deus também pela vida do nosso Elon Musk da Vila Passos, o profeta Ney, também a missionária e profetisa Josi, que são aqueles responsáveis por cuidar da parte técnica, a parte mais importante da programação. A minha parte é a mais fácil. A difícil está com eles. Então que Deus em Cristo lhes abençoe. Então agora vamos lá, pastor Mateus, do pasto ao palácio. Eu acho que o título, o tema, ele já é bem sugestivo. Primeiro de tudo, de quem nós vamos falar aqui? Não sei se os irmãos já ouviram falar dele. Davi, né? Acho que é Davi, né? Que falou pasto, tinha que ser ele, né? Do pasto ao palácio não tem como desassociar uma coisa da outra. Rapaz, é assim, eu estava meditando nesta palavra e Davi, eu acho que ele é a referência bíblica, né? Quando a gente fala assim de alguém que deu certo, porque quando a gente fala do pasto ao palácio, a gente fala de caminhada, a gente fala de processo, né? E eu acho que ninguém mais, ninguém menos do que Davi foi o homem que mais foi assim, que passou por processos. E a nossa vida espiritual, a nossa caminhada aqui nessa terra, ela é cheia de processos, né? E eu estava me perguntando, quando acontece tudo assim, né? Deus já tinha escolhido ele. Sim. Eu fico assim, mas será que esse cara sabia onde ele queria se encaixar? Tava lá cuidando de ovelha, no meio do mato, ninguém sabia o nome dele. Assim, né? Vamos colocar assim, ninguém sabia o nome dele, quem ele era, não era reconhecido por ninguém, mas Deus já tinha algo sobre a vida dele, né? Sim. E se a gente trouxer isso para a nossa vida agora de uma forma simples, como é importante, acho que a gente não pode fazer nada por isso, na verdade, né? É Deus que tem que escolher. Sim. Aí eu fiquei pensando assim, Deus, me escolhe aí, vai. Me escolhe aí, vai. Pra alguma coisa, né? Me escolhe para alguma coisa aí, né? Então assim, eu quero falar sobre Davi, Hernani, porque ele fez façanhas políticas. Sim. Ele fez façanhas militares, ele teve grandes vitórias, né, que a Bíblia vai citar. E eu quero aqui, na verdade, falar de alguns estágios que ele precisou passar. Legal. De alguns processos que ele precisou passar nessa coisa do pasto ao palácio. Ele precisou passar por alguns estágios, por algum processo, como você disse aqui, né? E eu quero aqui me pautar na palavra do Senhor, em 1 Samuel, capítulo 16. O verso 1 vai dizer que finalmente o Senhor disse a Samuel: você já se lamentou o suficiente por Saul, pois eu o rejeitei como rei de Israel. Agora tome um vaso de azeite, vá a Belém e procure um homem chamado Jessé, porque escolhi um dos seus filhos para ser o novo rei. Aí vai começar, né, um dos primeiros processos, né? Eu fico imaginando aqui Samuel, que era o homem mais importante da nação naquela época. Sim. É o nosso pastor presidente do Brasil, vindo assim na sua casa, né? Sim. E foi com muito receio, com muito medo. E aí Deus envia Samuel a Belém, a casa de Jessé, para ungir o novo rei de Israel.
E aqui eu já vejo Deus dando uma estratégia, né? Deus faz tudo com estratégia. Então eu penso que a primeira coisa que Deus faz na vida de alguém, Ele monta ali toda uma estratégia para você ir do pasto ao palácio. Certo. E no meio dessa estratégia a gente chora às vezes, a gente se machuca, dói, a gente dá risada, tem vitória, tem batalha, mas é preciso de uma estratégia, né? E é preciso confiar na estratégia que Deus dá. Então aqui a primeira coisa que eu gostaria de falar com você é que esse primeiro estágio aqui é o esquecimento, certo, o desprezo e as emoções. Uau. Como é que Deus vai lidar com a gente, né? Tá no verso 11 aqui, o esquecimento. Quem está em casa quiser acompanhar com a gente, eu gosto muito desses versículos, desses versos, porque vai dizer assim o verso 11. Vamos lá. Samuel perguntou a Jessé: são estes todos os seus filhos? Não há mais nenhum? Bem, há o mais moço, né? Respondeu Jessé, mas ele está fora nos campos tomando conta das ovelhas. Então aqui a primeira coisa que vai acontecer aqui já é o esquecimento, né? Sim. Já a primeira coisa que a gente consegue notar aqui é que Davi era, vamos dizer assim, mas tá faltando ninguém, não? Não tinha tanta importância. Não assim tinha pra tanta família. importância assim, né? E se a gente for ver as histórias bíblicas, você vê muitos historiadores falando de quem era Davi, né? Falando da questão dela de ser parente, essas coisas assim. E você vê ali que o primeiro momento Davi já foi esquecido. E quantas das vezes nós somos esquecidos nessa nossa trajetória? Às vezes pessoas de perto da gente esquecem o nome da gente, né? Mas eu vejo o próprio Deus fazendo isso. Então eu vejo na primeira vida que o primeiro estágio da vida é que ele foi esquecido. Sim. E foi esquecido não por pessoas que não pelos de fora, né? fora. Ele foi esquecido por pessoas que estavam ali na rotina dele, no dia a dia dele, né? O próprio pai, vamos dizer assim, né? Tá lá, o rapaz tá... Tem mais um aí no meio do mato aí, trabalhando, tá lá no campo, né? E a segunda coisa que eu vejo aqui é o desprezo. Lá no verso 17, no capítulo 17, no verso 28, a Bíblia vai dizer assim: quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou a ele: o que você anda fazendo por aqui? Você não deveria estar tomando conta das suas poucas ovelhas? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? Aí você já vê aqui, né? Bem, eu sei que a minha Bíblia vai dizer na tradução: bem, sei que você é um moleque presunçoso e eu conheço a maldade do seu coração. Você quer ver apenas a batalha. Então vamos lá. Primeiro ele foi esquecido e agora ele está sendo desprezado pelo próprio irmão, né? Quando alguém... Quem é que nunca nessa vida alguém perguntou: o que você está fazendo aqui? Né? Num tom de desprezo, de desmerecimento, né? O que você está fazendo aqui? Com aquele tom de... Tá perdido? Tá perdido aqui, né? Quem é você na nossa linguagem? Quem é você na fila do pão, né? Então assim, eu vejo esses estágios assim, que primeiro é o esquecimento, o desprezo, e Deus precisava tratar isso em Davi. Do pasto ao palácio, talvez ali no pasto, quantas vezes Davi foi trabalhar ali fazendo o seu movimento com as ovelhas e ele deveria se sentir desprezado como homem, se sentir esquecido, digamos até a palavra se humilhado. Poxa, meus irmãos, eu fico vendo na ótica de Davi, os irmãos deles todos homens de guerra, todos bem preparados. Eu imagino esse pastor presidente Samuel chegando lá na época e os irmãos dele todos bem paramentados, vamos dizer assim, né? Todos com homens de guerra, com o status que eles tinham, e ele estava lá no meio do mato. Tava nem sabendo o que estava acontecendo, né? Então eu vejo aqui um grande preparo da parte de Deus na vida de Davi. Ele precisava ser esquecido, ele precisava ser desprezado, e aqui a coisa principal que a Bíblia vai falar é sobre as emoções. Deus precisou tratar as emoções de Davi. E eu vejo hoje, num contexto nós estamos vivendo nos dias de hoje, que Deus precisa tratar as nossas emoções. Nós estamos vivendo dias difíceis. Tem muita gente
sentado na cadeira da igreja, mas com as emoções abaladas. Tem muitas pessoas tentando viver uma vida espiritual, mas com a vida abalada. Tem muitas pessoas, às vezes, que até querem fazer alguma coisa, mas estão ali no meio do pasto, vamos dizer assim, esquecidas, desprezadas, e isso dói, isso machuca, isso fere, né? Então Deus precisava tratar isso em Davi, e eu vejo aqui que todos os irmãos passaram em revista, mas ele não, estava faltando alguém, o jovem Davi. E aí Davi estava lá em um curral, que quem conhece de roça, quem conhece de vida da fazenda sabe que já não vem com um cheiro agradável, já não vem então com aquela roupa tão bonita, né? E também isso também não significa humildade. Sim. Que eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque hoje tem muita gente que acha que ser humilde é ser andar mal vestido, ser humilde é aquela coisinha do coitadismo, né? Ai, coitado de mim, eu sou assim mesmo. Mas eu não via isso na vida de Davi, eu vejo ao contrário. Eu vi aqui que ele chegou num local que os irmãos estavam em volta de uma mesa, todo mundo bem preparado, e talvez nem ele sabia que ele tinha sido escolhido para ser o rei de Israel. Sim. Eu vejo aqui uma grande importância da nossa caminhada na fé, mas eu sei que tinha uma coisa em Davi que era bonito de falar, que às vezes eu vejo muitos pregadores usando esse jargão ou coisa igual, mas é o seguinte: Davi tinha vida com Deus. Lá no meio daquele pasto, lá mesmo com toda essa questão do esquecimento, do desprezo, dessas emoções que devia talvez aflorar na vida dele, mesmo assim ele adorava o Senhor. Mesmo assim ele tangia a sua harpa, ele cantava louvores a Deus, né? Ele tinha suas orações, ele tinha ali o papo dele com Deus, né? De poder conversar. E eu entendo aqui que nós somos separados para uma grande missão aqui na Terra. Então a gente vê aqui alguém que foi separado para uma missão aqui na Terra. Quando o senhor estava falando aí, principalmente no verso 11, onde Deus ele chama Samuel e manda ele ir até a casa de Jessé. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele vai fazer a inquirição, né? Sim. Sobre os jovens que estão presentes, vai fazer aquela investigação, quem pode ser, inclusive quando ele vê o mais velho, de acordo com o seu porte, o seu status. É esse aí, né? Rapaz, esse camarada aí, ele tem tudo que um rei precisa ter. Justamente. E enquanto todos os irmãos estavam ali dentro de casa, exercendo algum tipo de atividade, onde é que Davi estava? No campo, trabalhando, pastoreando. Eu percebo aqui que a primeira diferença entre Davi e os seus irmãos é que mesmo nos momentos de confraternização, Davi estava trabalhando. Então, assim, quando nós fazemos essa analogia e trazemos esses ensinamentos espirituais para a nossa realidade, nós podemos perceber que a escolha de Deus, ela está sempre relacionada não àqueles que têm uma aparência de preparado, mas sim àqueles que estão disponíveis trabalhando. Rapaz. Então tem muita gente que está muito preocupado em apresentar uma boa aparência, mas não estão se colocando à disposição para serem úteis no reino. Justamente. E aí com Davi eu aprendo justamente o contrário, até porque Davi nem sabia o que estava acontecendo, mas ele estava trabalhando. E outra coisa, segundo ponto, enquanto Davi trabalha, Deus ele está trabalhando para levantar um rei. Então observe o processo, ele manda Samuel até a casa de Jessé sem dizer quem é. Davi não está ciente de nada que está acontecendo. Samuel chega, os irmãos se reúnem, Davi ainda não sabe o que está acontecendo. Ele está no campo. Então, depois de chegar no quase último irmão, ou quase último filho de Jessé, Jessé vai se lembrar, opa, calma aí, tem um mais novo, está lá no campo trabalhando, então ele é chamado. Quando ele chega, ele recebe então ali a outorga. O que é isso? Ele recebe a incumbência, você se tornará rei, agora você é ungido. Davi, em momento algum, ele procura essa unção, em momento algum ele procura esse chamado, em momento algum ele procura esse reinado. O que é que ele estava fazendo? Trabalhando. Tem muita gente procurando a posição, mas deixando de exercer o ofício. Entendeu? Então assim... Já que você levantou essa bola... Vamos lá. Samuel vai entrar na casa de gente preparada e escolhe alguém improvável. Então essa palavra, para você que está nos assistindo aí,
Eu acredito que Deus ele tem sempre um novo começo para nós que somos improváveis. Para você que é improvável. Davi era um improvável perante os olhos do homem. Mas perante os olhos de Deus, não. Você levantou a bola e eu tive que... né? Tinha que lançar. Não aguentei. Tinha que aplicar. Deus ele tem sempre um novo começo pra gente. Sim. E eu vi que esse foi um novo começo para a vida de Davi. Né? Então, você que ali Deus entra, usa o profeta para entrar na casa de pessoas preparadas e usa o improvável. Como o nosso Deus é especialista em fazer isso, né? Glória a Deus por isso, né? Eu não sei você, mas eu sou um improvável. Eu sou o maior deles. Eu sou o maior dos improváveis. Mas observe que em todo o cenário bíblico, nós nunca presenciamos Deus fazendo uma escolha em cima de uma aparência, em cima de uma formação, em cima de um determinado ofício. Deus sempre vai escolher de acordo com os seus propósitos específicos e de acordo também com a disponibilidade que lhe é oferecida. Justamente. Porque nós vemos principalmente hoje, né, fazendo agora um paralelo. Existem homens que têm formação, têm graduação, têm posição, têm cargo, mas eles não estão dispostos a se submeterem a uma autoridade divina. Sim. Ou seja, eles não querem se tornar instrumentos, mas querem usar aquele que toca o instrumento. Eles não querem se deixar ser inspirados pelo Espírito Santo, mas querem usar o Espírito Santo como uma ferramenta para obter ganhos pessoais. Justamente. Então esse é o grande problema e a grande diferença que eu vejo entre Davi e a nossa geração. É um problema que pode ser resolvido se nós continuarmos a expor aquilo que Davi passou para chegar até a posição que Deus determinou. Não foi Davi. E dentro desse contexto aí tem um anúncio profético. Sim. Tem uma promessa, né? E aí, continuando aqui, Davi, Deus avisa o que vai acontecer. Deus avisa o que vai acontecer, mas Davi volta para as suas ovelhas. E aí fica uma pergunta: como é que nós vamos nos comportar com o anúncio da promessa? Porque Deus está sempre falando conosco. Sim. Você vai ter uma vitória, hein? Deus vai realizar essa promessa na sua vida. Mas do pasto ao palácio leva tempo. Estrada longa. Né? E às vezes a gente, ainda mais hoje a nossa geração, você aperta um botão de start e tudo acontece. Né? Então a gente fica olhando e se perguntando às vezes, né? O que é que está acontecendo? Porque a gente mesmo às vezes quer apertar um botão de start, né? E às vezes leva tempo do pasto ao palácio, leva aprendizado. E principalmente nisso que eu quero entrar aqui agora com você, eu acho que você vai gostar muito disso aqui, é o processo. Sim. Você falou aqui no início da nossa conversa que Davi ele foi preparado. Primeiro, Davi foi preparado lá dentro do palácio, né? A maturidade ela só vem através do processo, né? Eu costumo dizer isso aqui, o pessoal sempre, a gente que é crente sempre fala, né? O deserto te leva a cumprir princípios. Sim. O deserto, olha irmão, estou no deserto, né? E eu gosto muito dessa palavra aqui, que está lá em 1 Samuel 16 e 21. Eu gosto disso aqui porque você vai ver aqui o processo. Desde o instante em que Davi se apresentou a Saul, Saul o amou e teve admiração por ele. E Davi se tornou o escudeiro de Saul. Isso aqui é o processo, né? Então, eu gosto de falar dessa palavra processo, porque teve um preparo aqui na vida de Davi. Não foi de uma hora para outra. Sim. Aí cai dentro do que você falou, né? Esse processo aqui, ele custa obediência. Ele custa princípios. E eu sei que você sempre está alertando aqui, falando no podcast, eu te acompanho. A gente fala às vezes muito da nossa geração, mas a gente precisa tomar um cuidado com esse tal do processo, porque a gente é muito experiente em falar, olha, eu tenho princípios e valores. Mas você vai ver alguém que não passou pelo processo, alguém que não teve as suas emoções curadas, alguém que não soube esperar o tempo certo, ele pode até chegar. Mas uma coisa é você chegar com os seus mãos. De forma prematura. A outra coisa é Deus te levar ao palácio. É igual se a gente fizer até uma analogia com o próprio processo da gestação. Existe uma criança dentro do ventre, só que ela tem um tempo determinado para que ela nasça saudável. Sim. Ela pode vir antes,
Mas se ela vir antes, ela nascerá de forma prematura e isso lhe trará prejuízos fisiológicos. Então, assim, utilizando essa analogia e trazendo para o assunto que nós estamos abordando, todas as vezes que nós deixamos de cumprir ou passar pelo processo, nós podemos até chegar no destino final, Sim. só que despreparados. Aí imagina que o Senhor chega num determinado ponto que foi até prometido por Deus, mas se você não tem o preparo, não vai permanecer ali. E é isso, e aqui que está o problema. O problema não é chegar. Chegar, eu costumo dizer que chegar é a parte fácil. O problema é permanecer. E como chegar, né? Exato. Só que aí é o que entra, a gente volta no processo. Dependendo da forma que você chega, você pode chegar mais rápido, você pode chegar... Enfim, você chegará. Só que como você chegou? Será que você terá estrutura suficiente para administrar aquilo que chegará às suas mãos? Não. Aí o que vai acontecer? Vai cair, vai voltar lá para o começo da estrada e vai ter que fazer tudo se voltar, de novo. Exatamente. Se conseguir voltar. Aí. Agora, falando dessa questão do processo aqui, da maturidade vir através do processo, eu fico observando esses homens das cãs brancas, né? Esses homens dos cabelos brancos, e você olha assim a simplicidade às vezes de alguns, da oração, da vida diária com Deus. Eu acho que a gente precisa voltar a olhar esses homens de forma diferente, sabe? Porque a gente às vezes que é mais novo, não sei se eu posso dizer isso da minha parte, mas tem cabelo a gente branco, e não tem cabelo também. Mas o que acontece? A gente às vezes, quando a gente tem força, a gente quer fazer, a gente quer, mas às vezes você olha para homens que já passaram por onde a gente passou e a gente às vezes dá uma desvalorizada. Sim. Ah, não, eu tô aqui e tal, então eu vou... Olha só como é que Deus faz com Davi. Olha, o rei precisava de escudeiro e aí Deus vai lá e faz alguém se lembrar. Ó, tem lá o filho de Jessé, hein? Tem lá o filho de Jessé. Aí traz o homem para o palácio. E você que é um estudioso da Bíblia sabe que o escudeiro fica justamente aonde o rei está. O escudeiro está. O rei levantou, o escudeiro está perto. Então Davi ali já estava tendo um aprendizado. E eu fico ali imaginando Davi olhando as conversas do rei, prestando atenção nas movimentações do rei, nas palavras do rei, na forma que o rei julgava ou fazia alguma coisa. Aquilo já era um aprendizado. Olha onde Deus coloca Davi. Coloca Davi já ali por perto da promessa. Mas dentro desse processo aqui, Deus ele usa as nossas habilidades naturais. Qual era a habilidade natural de Davi? Tanger o seu instrumento. E aí Deus vai usar as nossas habilidades para ficar ou para chegarmos mais perto da nossa promessa. Uau. No caso de Davi foi tanger a harpa, né? Tanger o seu instrumento ali. Olha, eu preciso de alguém que vá tocar bem o seu instrumento. Alguém falou. Ó, tem lá o filho de Jessé, hein? Ele sabe das coisas. Então eu fico vendo aqui Deus usando as nossas habilidades naturais. Eu sei que cada um de nós, crentes em Jesus, cada um de nós temos uma habilidade natural que pode ser usada para abençoar a vida de uma pessoa. E quando a gente faz isso, Deus está levando a gente para perto da nossa promessa. Eu até, numa das pregações que eu falei isso, eu falei, tem uma irmã que eu conheci, ela tinha 78 anos, e aquela irmã fazia muito bem bolo. E ela sempre me barrava, falava, Mateus, mas eu não tenho ministério nenhum. Que tem algumas pessoas que acham que ter ministério é ter um microfone na mão e usar um terno. E aquela irmã tinha um ministério maravilhoso, e um dia ela descobriu, porque através de um bolo, ela entrou dentro da casa da vizinha dela. Através de um bolo, aquela vizinha recebeu a oração. Através de um bolo, olha, está aqui um pedaço de bolo, meu bem. Através de um bolo, a casa da vizinha foi salva. Glória a Deus. Jesus entrou naquela casa através da habilidade natural que aquela mulher tinha, que era fazer o bolo. Uau. E aí fica aqui uma pergunta: qual é a sua habilidade natural? Qual é a habilidade natural que você tem que vai te levar para perto da sua promessa? Muito bom. Do pasto ao palácio, Muito né? bom, muito bom, muito bom. E aí, aproveitando esse ensejo aí, Mateus,
Automaticamente eu me lembro também de uma figura muito conhecida por nós, que é José. Quando nós falamos de José, nós vemos que José, enquanto estava ali na casa do seu pai, ele apresentava um ofício de supervisor. Até porque nós sabemos que, segundo a tradição, ele já havia sido cotado pelo pai para ser seu sucessor e tal. Pulava toda aquela questão normal da época que tinha que ser o primogênito, enfim. Só que a função que ele exercia na casa do seu pai era de supervisionar tudo aquilo que os seus irmãos faziam no campo. Justamente. Então ele administrava os seus irmãos, trazia o relatório para o seu pai e, mediante aquilo que o seu pai falava, ele levava os irmãos sempre para direcionar. Aí acontece toda aquela coisa, ele é vendido, chega até o Egito. Quando ele chega até o Egito, ele é comprado por Potifar. O que é que Potifar o coloca para fazer na sua casa? Administrá-la. Administrar. Então ali mais um pouquinho ele fica administrando, exercendo o ministério que Deus lhe confiou. Depois tem toda aquela investida da mulher de Potifar e ele é jogado na prisão. O que é que ele faz na prisão? Administra a prisão também. Observa, começou em casa, foi para Potifar. Habilidade natural aí, ó. Depois foi para a prisão. E depois que o copeiro ele tem o sonho, ele volta depois de 2 anos, ele fala pro faraó: conheci um cara na prisão, ele revelou assim o meu sonho, eu voltei, o copeiro, o padeiro morreu, tudo se cumpriu, então ele pode traduzir o sonho que o senhor teve. Graças a Deus que não voltou, né? Antes do tempo. Exatamente. Aí observa, ele vai agora para o palácio. Quando ele chega no palácio, ele vai traduzir o sonho. Além disso, ele já vai apresentar uma metodologia administrativa para que aquele tempo de bonança tenha o suficiente para que quando chegar o tempo de fome, a galera ali não morra de fome. Então, ó, na casa dele administrava. Quando ele chega na casa de Potifar, administra. Quando ele chega também na prisão, administra. Depois ele vai para o palácio. O que é que ele se torna? A segunda maior autoridade do Império Egípcio. O que é que ele vai fazer? Administrar. Então, observa. Desde o começo, ele já estava exercendo aquilo que ele foi levantado para fazer. Só que a promessa era lá no palácio. Justamente. Mas ele não esperou chegar no palácio para fazer aquilo que lhe foi confiado. O comportamento dele já era de governador. Exatamente. Governador, hein? Então, um conselho para a galera que está nos assistindo: não espere chegar na promessa para se comportar como aquele que já detém a promessa. Tem que estar preparado. Já comece a exercer aquilo que você foi chamado para fazer. Então, por exemplo, o cara, ele recebeu ali a chamada de pastor, vai ser pastor. O que é que o pastor faz? Apacenta, aconselha, direciona, exorta com base na palavra. Você não precisa chegar ao ministério pastoral para fazer isso. E aí que está o segredo. Vamos lá, pastor. O segredo nosso, hoje, quem sou eu para dizer isso aí, mas pelo menos é um olhar que eu tenho, assim, que eu tomo para mim. A gente às vezes se esquece muito de ser servo. Sim. Nós estamos falando aqui, por exemplo, desse assunto do pasto ao palácio, mas a gente não pode esquecer que quando chega no palácio, eu não posso esquecer que eu devo servir como no pasto. Perfeito. Que eu devo ser crente como eu era lá no pasto. Que eu devo absorver o que Deus tem para mim como lá no pasto. Talvez, logicamente, eu não vou estar com as mesmas ovelhas, não vou estar com a mesma roupa de pastor, não vou estar com o mesmo cajado de pastor, né? Não vou estar matando urso, não vou estar matando leão, mas eu devo lembrar que, poxa, eu já estive no pasto. Na verdade, eu sei como é que é estar no pasto. Os ursos e os leões só serão diferentes, né? Você vai ter que lidar com eles. Ou maiores, né? Ou maiores, exato, né? Então, eu vejo aqui, nessa questão, que Deus ele vai trabalhar, do pasto ao palácio, ele vai trabalhar em nós. Essa questão de Davi, por exemplo, aqui o esquecimento, as emoções, o desprezo, isso aqui é coisa de crente. Todos nós precisamos, às vezes, um dia ser esquecido, aprender a lidar com as nossas emoções, aprender a lidar com o desprezo para a gente confiar em Deus, para a gente não tirar a honra do que Deus faz por nós. Sim. Porque a nossa humanidade, a nossa carne, ela às vezes quer dar para... Tá vendo? Ó? Eu estava no pasto, e se deixar, tá vendo? Agora eu tô no palácio. Então eu acho que o próprio Deus diz: opa, deixa eu te ensinar um pouco. E aí vem a questão das promessas. Quando a gente termina de passar por esses estágios da emoção, do desprezo, do esquecimento, Deus faz promessa pra gente. Ele fez isso na vida de Davi. Foi lá e deu promessas a ele. E depois disso,
ele começou a se envolver em um outro processo, que era o processo de ir do pasto para o palácio, de Deus usar a habilidade natural de Davi para levar ele para dentro do palácio, e ele viu o que era reinar, o que era um rei, né? E aí eu fico vendo a dupla honra que Deus deu para ele. Vamos lá, Isaías 61:7. Em lugar da vergonha e das ofensas pelas quais passaram e que foram grandes, vocês terão honra, riqueza e alegria em dobro para sempre. Eu gosto de citar esse versículo aqui, porque 1 Samuel 16, verso 13, a gente vai ver aqui o primeiro estágio que Davi passou, que ele foi ungido, né? Aí depois vai vir um segundo estágio aqui, Samuel 5. Aliás, Samuel 5, é isso mesmo. Você vai ver aqui que ele sentou no trono. E tem uma coisa muito bonita aqui. Quem levou ele para o trono não foi ele, foi o próprio povo. Aí você olha aqui que primeiro ninguém faz nada sozinho, do pasto ao palácio. E segundo, quando você entende o que Deus está fazendo, Deus te dá a dupla honra de você não precisar fazer com as suas próprias mãos. Uau. O próprio Deus faz. Foi o povo que levou Davi para o reinado. E se a gente for pegar aqui nos versos da Bíblia, você vai ver que... Você imagina alguém gritando seu nome? Ó, você matou 10 mil. Mas Davi, o cara é forte. Ele matou milhares. Então eu vejo aqui que Deus deu essa dupla honra a ele. Ele foi ungido, e depois de ser ungido, depois de muito tempo, o próprio povo levou ele ao lugar que Deus queria que ele estivesse. Então você vê aqui que não tem esforço da parte dele. Esforço assim que eu falo, nossa, eu preciso fazer isso. Correr atrás por conta própria, né? Isso é um outro perigo que a gente tem que tomar cuidado. Fazer as coisas no reino espiritual com a força do nosso braço. Receber a promessa, tentar fazer do meu jeito, é armadilha, irmão. Isso é a maior armadilha que tem. Rapaz. E é uma coisa que acontece muito, principalmente, é o que você estava falando anteriormente, né? A galera hoje está muito imediatista, quer tudo para ontem. Então o camarada recebeu a promessa hoje e amanhã ele já quer desfrutar do cumprimento dessa promessa. Exatamente. Sendo que, se nós olharmos não só para a Bíblia, mas para a história no geral, todo indivíduo, antes de chegar a um determinado lugar, ele passou por um processo. Se você usar como exemplo os homens mais proeminentes do meio secular também, todos eles, por exemplo, cientistas, para eles se tornarem alguém relevante para o cenário nacional ou internacional, eles primeiro passaram pela faculdade, fizeram estudos, pesquisas, enfim. Tudo aquilo que um dia se tornou grande e sólido passou por um processo de estruturação, passou por um processo de construção. O problema tá todo mundo querendo construir sem primeiro começar por onde? Pela base, estrutura. Então não adianta você tentar construir um prédio de 1 quilômetro se a base dele não for o suficiente para sustentá-lo. E é o que mais acontece. Tá todo mundo muito preocupado com a aparência externa do edifício, mas poucas pessoas estão se preocupando com a sua estrutura interna, aquilo que ninguém vê. Justamente. E é justamente isso que mantém a parte externa que aparece erigida, de pé. A gente falou aqui, inclusive, Hernani, sobre... Eu fiz uma pergunta, né? Como é que nós vamos nos comportar com o anúncio da promessa? Sim. Esse comportamento, ele diz muito quem nós somos diante de Deus. Agora, o que eu mais me preocupo é com o comportamento de Deus ao nosso respeito. Porque às vezes nós estamos, como você disse, é lógico que a gente tem que fazer mesmo, tem que colocar a mão no arado, e tem muita coisa, mas nem sempre aquele ditado que a gente sempre ouve por aí, né? É um ditado popular que o pessoal fala, e não é Bíblia, fala só quem não é visto não é lembrado, mas no reino de Deus não é assim. Eu sou completamente contra. No reino de Deus, meu amigo, quem disse que Davi estava sendo visto? Eu sou suspeito a falar disso daí. Quem disse que Davi estava sendo visto no pasto? Não tinha ninguém olhando para ele. Ele estava lá sozinho, passando por um processo, Deus fazendo ele aprender a ele a lidar com as emoções, né? E se você for olhar aqui no contexto e parar um pouquinho para refletir, imagina, eu estou no pasto trabalhando aqui, meu pai me mandou levar um queijo lá para meus irmãos me chamam de arrogante,
fala que eu tô aqui só por causa da batalha. Eu tô servindo. Nossa, essa desceu fresquinha. Eu tô servindo, vai. Então manda desceu que eu já fresquinho. Vi que... Observa que quando Davi chega lá onde seus irmãos estão concentrados com o exército para guerrear, ele está indo servir, porque ele está debaixo da ordem do seu pai. Justamente. Quando ele chega, os irmãos agora vão chamá-lo de arrogante, porque na cabeça deles ele está indo achando que ele pode fazer alguma coisa. Então perceba, o intuito primário de Davi era servir. Só que quem estava de fora e não estava presente no momento de outorgação de uma incumbência, traduzindo, quem não estava junto quando ele recebeu uma ordem do pai, não entendia que ele estava servindo. Na cabeça deles está querendo aparecer. Traz agora para o nosso meio eclesiástico. Quantas vezes nós vemos irmãos que são taxados de arrogantes, são taxados de... Querem aparecer, quando na verdade tudo que eles estão fazendo é servir. Eles estão apenas seguindo uma orientação divina, eclesiástica de alguém superior, mas aí para o camarada, permita-me usar a expressão, isso aqui não é nenhuma palavra, mas eu chamo de boca aberta. É a galera boca aberta, sabe? Tem bastante. O cara boca aberta. O camarada tá servindo, tá fazendo aquilo que o próprio boca aberta não quer fazer. Justamente. Aí o que é que ele faz? Ela tá querendo aparecer, querendo chamar a atenção. Então uma coisa que eu aprendi, apesar da minha pouca idade, graças a Deus sempre fui crente. Então, irmão, eu tô no meio desse mundo aqui, desse ecossistema desde que eu nasci. E se tem uma característica que eu tenho e que eu gosto até de falar, é que eu sou muito observador. Muito. Agora eu brinco com a galera, o pessoal às vezes me chama para tocar, eu falo, irmão, eu não toco mais, agora eu sou apenas o porteiro da igreja. Então eu fico ali no meu canto, na porta, e onde eu fico ali, numa zona estratégica, eu consigo ver o púlpito e a igreja. Então eu fico um olho no peixe, outro no gato. Fico no púlpito para ver se o pastor ou alguns dos presbíteros vão precisar de alguma coisa, e outro na igreja para ver se está tudo em ordem, se alguém precisa de algo, se está tudo acontecendo legal. Então eu estou sempre observando, eu estou sempre de olho em tudo que está acontecendo. E enquanto você vai observando, você vai vendo reações. Tem pessoas que quando pegam no microfone, você olha para a igreja e você já percebe, opa, tem alguma contenda ali, tem algum negocinho aqui. Às vezes alguém está pregando, falando alguma coisa, você olha para a reação do pastor, você já vê, opa, o pastor não concorda muito. Então isso para mim é natural, eu observo muito. Enquanto você vai observando, você vai vendo que aquele que está trabalhando, ele não tem tempo de criticar o outro que também está trabalhando. Então, o boca aberta nunca vai ser aquele cara que está com a mão no arado. Vamos chamar essa pessoa de o boca aberto que você falou, a pessoa que está fora do processo. Tá fora e é um boca aberta. É isso. O Wagner é pastor, ele não é porque tem que ser mais cauteloso. Não, eu sei, mas é porque quem está no processo, no processo, vivenciando o processo, você passa a não se importar com... Não, e eu vou além. Só agora desceu, como é que você fala? Vai, desceu fresquinho. Desceu fresquinho, essa que você fala. É uma coisa que eu vejo muito hoje, nós precisamos aprender isso. Não é o que você faz, é como você faz. Muito bom, muito bom. O propósito que você faz. Eu sempre digo nos meus cultos de doutrina na igreja, onde estou tendo o prazer de ser dirigente. Obrigado, pastor, por essa experiência. Eu costumo sempre dizer isso, não é o que você faz, é como você faz. Isso é em tudo, você acabou de falar aí. O porteiro da igreja, quem coloca água, quem limpa a igreja, das mínimas coisas às maiores. Eu posso estar sentado na igreja, perdendo a minha salvação. Eu posso estar sendo, eu chamo de assistidor de culto. Lá no meu culto eu sempre digo isso, não seja um assistidor de culto ou alguém que muito faz, mas faz com um propósito errado. E nós conhecemos essa questão aqui do pasto ao palácio, ela vai nos levar a refletir que nós precisamos entender e fazer com o propósito correto. Deus só se lembrou da casa de Jessé porque tinha alguém lá que estava cuidando das poucas ovelhas malhadas, glória a Deus, mas cuidando com o propósito certo. Ele podia estar lá xingando, não tinha ninguém vendo mesmo. Pô, aqui que o meu pai me coloca para fazer, blasfemando, questionando. Poxa, tô aqui com essas poucas ovelhas aqui, ovelha malhada, tô aqui fedendo o esterco aqui, né, como falando aqui, tô aqui cheio de carrapicho, tem que ficar matando o urso, tem que ficar matando o leão, e só tem eu para fazer isso.
Quem nunca ouviu isso aí dentro da igreja já? Só eu que faço isso aqui? Só tem eu nesse pasto aqui? Só eu que estou cuidando das ovelhas? Davi não era assim. Porque não fala com João. O caráter dele não era assim. O caráter dele era de alguém que fazia, mas fazia com o propósito certo. Isso serve para tudo na nossa vida. Submissão, né? Submissão, ser servo. Meu coração, ele arde de alegria, porque logicamente, quem é que... Eu como pastor, né, falando assim, chegando agora, quem é que não quer ter uma grande congregação, com uma banda, uma orquestra, um grupo de louvor, né? E eu tô sendo forjado, passando meu processo lá. Tem um irmão do pandeiro, lá na minha igreja, um irmão que canta, e estou hoje aprendendo a dar glória a Deus com o que Deus me deu. Por quê? Alguém me ensinou, Mateus, não é como você faz, é o porquê, é o propósito. Então eu fico vendo aqui que Davi tinha esse propósito lá no começo. E aí você falou, né? A gente não pode perder esse processo no meio da caminhada. Eu imagino o Davi assim, ó, tô aqui no pasto, mas eu tenho um propósito. Aí daqui a pouco Deus tira ele, leva ele lá pro meio da casa, no meio dos irmãos. Eu tô vindo aqui, mas eu tenho um propósito. Eu imagino isso na adoração dele, nas conversas que ele tinha com Deus. E daqui a pouco Deus leva ele para o palácio sendo escudeiro, tocando seu instrumento. Alguma hora não é possível, ele teve que dizer, não, Deus tem realmente, eu preciso fazer isso aqui com algum propósito, Deus vai me levar. E é o que nós estamos conversando aqui. Eu acho que do pasto ao palácio, se a gente pudesse resumir aqui, quando a gente leva essa questão aqui dos estágios, da promessa, dos processos, da habilidade natural, dessa dupla honra que Deus vai dar a Davi, ele nada mais era do que um servo, do que alguém que sabia se colocar no seu lugar, e principalmente espiritualmente falando, alguém que visualizava isso. Ninguém mata um urso à toa com a força sua normal. Ninguém mata um leão só que tá aqui com a força do braço. Ninguém vai diante de um gigante e fala, você está falando contra o meu Deus. Isso aí é uma conversa de quem tinha intimidade. Sim. De quem falava com Deus, de quem sabia o que, eu estou aqui para te servir, e se o Senhor estiver comigo, as coisas vão acontecer. Olha que bonito isso. Forte. Então quando a gente olha isso aqui, a gente precisa entender que Davi tinha essa conduta diante de Deus. É o que nós precisamos ter. É interessante, né? Que as circunstâncias foram mudando, né? Foram mudando. Estava lá no pasto, aí se tornou arauto, virou o melhor amigo do filho do rei, se tornou quase filho do rei, matou Golias, recebeu a filha do rei como esposa, e as coisas foram acontecendo, as circunstâncias mudando, melhorando, mas a essência de Davi permaneceu a mesma. A essência de alguém submisso à autoridade de Deus. Inclusive, uma coisa muito bonita da vida de Davi é que mesmo quando ele errou, ele entendia que ele tinha sempre o propósito certo. Ele errou, mas o seu coração era de alguém que sempre olhava, eu preciso fazer as coisas com o propósito correto. Sim. Imagina alguém que é rei, que tem um exército inteiro à sua retaguarda. Ele podia ser o bambambam e continuar se mantendo no status, mas ele fez aquela oração do Salmo 51. Oração, para mim, uma das mais... Para mim é a mais bonita. A mais bonita, né? E a ponto de alguém falar assim, Deus, o Senhor pode... Vamos dizer assim, o Senhor tira tudo que eu tenho, só não tira de mim a tua presença. E às vezes a gente faz o meio ao contrário. Eu não posso perder isso aqui. Aí você vai ver alguém que passou por processos tão grandes na vida dele que vai entender, Deus, nada dessa terra me serve. As riquezas, os homens de guerra que eu tenho, o meu exército, a minha riqueza, tudo que eu conquistei, só não tira de mim a sua presença. É alguém que tinha ali uma afinidade com Deus. É por isso que eu acho que essa teologia da prosperidade ela é tão perigosa.
Justamente. E conforme você vai pregando sobre esses benefícios terrenos que Deus pode dar ao homem, se um dia Deus falar que quer isso de volta, será que o homem vai se contentar simplesmente com a presença? Meu Deus. É por isso que para mim é um problema. Eu sou até chato, né? Todas as vezes que eu posso eu falo sobre isso, porque para mim pregação do evangelho tem que ser sobre salvação, transformação, libertação, cura. E assim eu sei que o meu Deus, o Deus que nós servimos, ele abre portas, ele fornece oportunidades de crescimento em todas as áreas, profissional, enfim. Só que quando nós pregamos e batemos muito na tecla de um Deus que te chamou para te tornar uma pessoa de destaque perante a sociedade, Deus te chamou para te colocar na posição de um empreendedor de sucesso, Deus te chamou para te colocar de um empresário. Se não acontecer, como é que vai ficar a cabeça deste cristão? Primeiro ponto. Pois é. Se não acontecer. Segundo ponto, se acontecer, será que esse cristão ele terá a mesma vida com Deus que ele tinha quando ele tinha muito pouco? Porque vamos lá, Mateus, faça aí uma rápida retrospectiva. Quais foram os momentos que você mais cresceu espiritualmente? Processo. Os momentos de maior prova. Prova. Deserto. Um cara que pode ter o melhor carro, a melhor casa, ele viaja para tudo que é lugar, enfim, está curtindo a vida sem preocupação. Não tem que fazer a conta dos boletos que tem que pagar, porque ele sabe que quando cair a receita dele, a entrada é muito maior do que a saída, então o cara tá a milhão. Esse camarada, ele vai ter tempo para ir na reunião de obreiros? Esse camarada vai ter tempo de ir para o culto de doutrina? Esse camarada vai ter tempo de ir para a escola dominical? Esse camarada vai ter tempo de vir para o culto de domingo? Eu sempre digo isso que você está falando assim. É lógico também que eu tenho uma linha de raciocínio. Assim, eu só não quero generalizar também e nem espiritualizar, porque tem gente que espiritualiza tudo também, né? Eu penso comigo o seguinte. Sobre esse assunto que você está falando, o deserto ele é uma coisa que nos atrai para perto de Deus e faz a gente entender qual é a grandeza de Deus. E aí Deus trabalha com a nossa fé de tal maneira que nós conseguimos alcançar alguma coisa que vem da parte de Deus. Eu entendi o que você está falando. Às vezes eu não acho que é pecado, porque tem gente que acha tem gente que acha que é pecado. Sim. Alguém ter um poder aquisitivo excelente. A questão aqui é a pregação em cima disso. É por isso que eu estou falando. O Davi aqui ele vai nos ensinar a fazer com o propósito certo. Exatamente. É isso. Exatamente. Fazer com o propósito certo. Então, no sentido disso que você está falando, muitas pessoas hoje veem o evangelho com o propósito errado. E o evangelho ele é transformador. Perfeito. Jesus ele transforma a nossa vida de tal maneira, logicamente que tem uns pontos que precisam ser mais transformados, e glória a Deus por isso, né? Que nós todos precisamos disso, mas nós precisamos ser transformados diariamente. E a única coisa que pode transformar a nossa vida é esse evangelho, é Jesus na nossa vida. E muitas pessoas às vezes não querem passar por esse processo. Tem que passar para ir para o palácio, digamos assim. Exatamente. O palácio seu hoje, o meu palácio hoje, é o destino final. É o destino final. Para você pode ser alguém da família que precisa aceitar Jesus, uma salvação de alma, uma libertação, o palácio, né? Pode ser. E até uma posição elevada, né? Contudo, é aquilo. O processo vai te preparar para tudo isso. Justamente. E durante o processo é justamente o momento que Deus vai lapidar a sua essência a ponto de você entender que você tendo aquilo que o destino final tem para te oferecer ou não, a sua dependência de Deus continua a mesma. Então esse é o ponto, entendeu? Eu não estou aqui dizendo, é pecado o camarada ter alguma coisa, andar de carro importa. Não. E posso te falar uma coisa? Para ser servo eu não dependo de ninguém. Davi não dependia de ninguém para ser servo. Sim. A conversa dele era com Deus. E a gente precisa entender um pouquinho disso aí, de falar que quando a gente tem intimidade com Deus, é Deus quem nos leva. Sim. A gente não precisa ficar, afobado, né? Que eu tenho que, vou dar um mata-leão
meu E amigo. agora, só para eu terminar minha linha de A sua linha de raciocínio aqui, raciocínio. só para eu costurar aqui, porque senão vai ficar meio por alto e o pessoal vai me entender mal, vai me Entendi. interpretar mal. Mas quando eu falo sobre essa questão da riqueza, eu não Sim. digo que é pecado. Pelo contrário, todas as vezes que nós vivemos uma vida de princípios pautados na Bíblia, é automático que nós tenhamos uma vida satisfatória na Terra. Sim. Nós teremos. Por quê? Porque os princípios estabelecidos por Deus para nós nos conduzirão a isso. Ponto. Até porque não é possível alguém viver na prova a vida inteira, né? Exato, exato. Só que a minha grande bronca é, eu não posso montar o evangelho em cima disso. Sim. Porque tudo isso é simplesmente a consequência de uma transformação interna. Justamente. Então, a partir dessa transformação, eu entendo que, tendo muito ou tendo pouco, a minha vida com Deus ela não está atrelada às circunstâncias momentâneas. Verdade. É isso que, para mim, tem que ser pregar. Ponto. Aí agora, para nós concluirmos aqui, eu devolvi a palavra para o senhor, porque senão eu vou embora. A gente vai embora. E assim, a questão, quando eu olho para Davi, uma coisa que eu percebo é justamente essa característica que ele tinha. Quando ele estava no pasto, ele tinha uma vida com Deus. Quando ele foi para o palácio, ele tinha a mesma vida com Deus. Justamente. Então as circunstâncias não modificaram a essência. E aqui está o problema. Tem muita gente querendo palácio, mas não aceita que a sua essência seja modificada. É fortíssimo isso. Entendeu? Então, com fortíssimo. Davi eu aprendo justamente isso. Eu me relaciono com Deus não por aquilo que Deus tem para me oferecer, mas sim por aquilo que Ele é. E por ser aquele que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que fala, Ele me prometeu, Ele vai cumprir. Justamente. E se o cumprimento da promessa não vier de acordo com as minhas expectativas, está tudo bem. Por quê? Porque eu ainda tenho a presença dele. Era isso que Davi tinha que eu acho mais bonito. A presença de Deus. A presença de Deus. Era o que ele queria. Senhor, pode tirar o palácio, pode tirar o exército, pode tirar o cargo, pode tirar tudo. Só não tira de mim uma coisa, que para mim é a mais importante. A tua presença. E quem é que vive sem a presença de Deus, né? Então é por isso que, ao falar hoje aqui do pasto ao palácio, eu queria deixar essa mensagem aos irmãos, às pessoas que estão nos assistindo, ao nosso coração como aprendizado, que nós possamos entender às vezes alguns estágios que Deus vai nos levar. Perfeito. Assim como levou Davi para esses estágios de esquecimento, emoções e desprezo, para algo maior. Davi já não se importava mais se ele seria desprezado ou não. Davi não se importava mais se ele ia ser esquecido ou não. E Davi aprendeu a lidar com as suas emoções porque ele tinha a presença de Deus. Quando nós temos a presença de Deus, nós miramos naquilo que Deus quer. Perfeito. Eu fico imaginando aqui o Espírito Santo movendo o coração de Davi para aquilo. E depois que foi realizado aquilo, que alguém impôs a mão sobre Davi, a vida dele foi totalmente transformada. Alguma coisa aconteceu ali. É isso que acontece na nossa vida quando Deus coloca a mão dele na nossa vida, né? E que nós possamos entender, quando Deus nos fizer a promessa, que a gente continue sendo servo, como Davi foi. Davi fez, você vai ser rei. Mas no outro dia Davi estava lá no pasto cuidando das ovelhas. Então a gente precisa entender que quando Deus nos faz promessas, a gente precisa continuar trabalhando, a gente precisa continuar sendo servo. A gente não, né? Porque tem algumas pessoas que Deus faz a promessa, já incha, já toma uma injeção ali, agora tá comigo, tá tomando anabolizante. Então a gente precisa tomar cuidado e entender que, né, nesses processos Deus coloca a gente, é tudo para levar a gente para perto da bênção. E Ele vai usar justamente as nossas habilidades naturais para nos levar para perto do palácio. Fique tranquilo, alguém vai se lembrar do seu nome, né? Fique tranquilo, o próprio Deus vai colocar no coração de alguém, Exato. é aquele nome lá, chama ele. Então não precisa a gente ficar, continua no pasto ali, tranquilo. Não precisa ficar colocando agendas abertas, não. Deus vai mandar a agenda para você. Não, mas precisa sim. Controla. Eu tô querendo colocar 2020. Vigia, meu Deus do céu. Vigia, parceiro. Fala pra ele, vigia. Para com essas coisas. Agendas abertas. Eu vou colocar sim. Você já colocou? Nunca coloquei. Não? Nunca Vou lá olhar nas suas redes sociais. Pode olhar e nunca colocarei. Não, eu quero colocar uma foto bem bonita minha. Ih, sai pra lá com agendas Tô abertas. Brincando. Coisa de gente. E é outra coisa, a dupla honra. Não precisa de agenda aberta, dupla honra.
Deus já ungiu Davi e o próprio povo levou ele a sentar na cadeira do rei. Então aí não precisa de agenda aberta, só precisa ter vida com Deus. Ter vida com Deus. Alguém vai se isso. lembrar do seu nome. Só isso. Entendeu? E glória a Deus por isso. Então, pastorzão, agora pra presença, gente... a presença. Muito bom. Nós precisamos do pasto ao palácio. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Só consegue chegar no palácio se tiver a presença. Uau, muito e bom. E para continuar tem que ter a presença também. É, muito bom. Porque chegar na parte mais difícil, irmão. A parte mais difícil é eu continuar lá, vendo lá como é que é o nome? Batseba, de longe. Sabendo que você pode ter tanta Batseba quanto qualquer outra, sabendo que pode tudo ter um exército ali que está sendo direcionado pelos seus comandos. Meu Deus. Aí que é o perigoso. Mas vamos lá, vamos deixar esse assunto para o próximo episódio. Pastor, eu costumo pedir para que a galera que nos abrilhanta com a sua presença deixe aqui um comentário final, mas o senhor já fez. Eu já fiz. É porque o senhor já é de casa, né? Então não precisa de apresentações. Eu já fiz. Eu quero só louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigado Deus, por ter vindo aqui. Com certeza aqueles que assistiram ou assistirão esse episódio serão edificados através da sua vida, assim como eu fui nesse momento. Sempre bom conversar com o senhor, porque eu aprendo muito. Para mim é sempre enriquecedor. E oro para que Deus continue abençoando o senhor, sua família, seu ministério, e que tudo quanto o senhor colocar em suas mãos venha a prosperar. Que Deus em Cristo te abençoe. As portas estão abertas e esperamos o senhor mais vezes aqui. Louvo a Deus também pela nossa rapaziada aqui, o Ney, profeta, missionário, a Josi. Inclusive nós temos uma campanha para a Josi, mas você não vai ficar sabendo. Se eu falar que eu sou seu amigo, será que ele consegue lidar com o meu marketing e tal, me ajudar? Opa, com certeza, rapaz. O homem do marketing da cidade é aquele ali. Ele, né? Inclusive, ó, quem quiser aí, é só cotar um orçamento, né, Ney? Bota um orçamento aí, porque o homem sabe tudo. Tecnologia, meu amigo, com ele, né? é com ele já fiquei mesmo. sabendo. Pô, Ney, agora você vai ter que patrocinar o podcast, fazendo sua propaganda aqui, ué. Acho que depois ele tá fazendo assim ali, ó. Vamos lá. Muito bom, que Deus em Cristo lhe abençoe. Você que chegou até aqui, nos auxilie, nos ajude a continuar essa obra. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Já pode pedir para a galera se tornar membro? Então você seja membro também, contribua com esse projeto que visa sempre propagar o Evangelho e fazer com que cada vez mais vidas sejam alcançadas, transformadas e edificadas. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Esperamos você no próximo episódio. Até mais. Deus abençoe.